Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Começamos uma nova semana da lição da Escola Sabatina. Foi muito boa a semana passada, o tema da lição. Gostei muito porque vocês toparam o desafio que eu fiz de testemunhar de coisas positivas, boas, que estão acontecendo em vossas vidas, o que aconteceram no passado. Então, muito testemunho bonito. Eu estive lendo alguns testemunhos através dos comentários. Foi muito legal, muito bom. Isso realmente anima a gente a ter confiança mais em Deus e no seu poder, não é? Estamos falando de guerra espiritual, de conflito, mas que bom que nós temos uma vitória garantida lá no final, mas nós já temos vitórias a partir do dia de hoje, a partir do momento que eu creio, que eu entrego o meu coração, que eu me arrependo, que eu peço perdão. Nós damos autorização para Deus atuar em nossas vidas, isso é muito bom. Quero agradecer também os nossos guerreiros da oração que estão sempre intercedendo, vocês já são, acho que mais de 200, e muitas pessoas dizendo, olha, eu estou sentindo aí os efeitos das orações, tenho recebido resposta e tal. Então, muito obrigado, guerreiros da oração, por estarem intercedendo por essas pessoas que têm feito seus pedidos. Os pedidos têm sido cada vez mais numerosos, a gente vê que há bastante sofrimento, e que bom saber que temos aí pessoas que estão intercedendo para que Deus tenha mais autorização, mais liberdade para atuar em nossas vidas através da intercessão que a gente faz, né? Quero também agradecer a todos que estão aí compartilhando, que estão enviando nos grupos, grupo de amigos, grupo da igreja, grupo da família. Muito obrigado pelo teu apoio e que essa mensagem possa realmente ser uma bênção para quem está assistindo. Gente, olha, a lição da semana é a lição adventista. Pode colocar assim, lição adventista, porque fala de muitas coisas que estão profundamente ligadas com a raiz da nossa igreja, né, do Gênesis da nossa igreja, mas também com a nossa identidade. Se você pudesse ilustrar essa lição com algum componente de uma peça de identidade, de um cartão de identidade, poderíamos dizer que isso é a foto, né? Vamos falar essa semana sobre a lei de Deus no santuário celestial. Automaticamente, se falamos, né, da arca da aliança no santuário celestial, falamos da lei de Deus. Se falamos da lei de Deus, falamos sobre o sábado. Se falamos sobre o sábado, falamos também sobre a marca da besta, falamos também sobre a mensagem dos 3 anjos, ou seja, uma lição que promete 100% adventista, ok? Se você não é adventista assistindo esse vídeo, é muito interessante você acompanhar a lição dessa semana, porque você vai entender um pouquinho das crenças que eu diria principais da igreja adventista, que é a esperança da volta de Jesus, mas que é também essa aliança que existe entre o povo de Deus e os seus filhos, que está relacionado com relação aos 10 mandamentos e com relação ao sábado, tá bom? O sábado entrou na minha vida quando eu vi minha conversão aos 18 anos e é algo muito impactante. É muito diferente. Eu já era cristão antes, mas depois que eu me tornei cristão adventista e passei a observar o sábado, gente, é outra forma de viver a relação com Deus, a fé, a igreja. Só quem já guardou o sábado e sabe a importância do sábado pode entender o que eu estou falando. Quando você pertence a uma outra denominação e tal, você tem aquele momento que você vai na igreja, você está ali no culto, mas o dia de domingo, em todo caso foi a minha experiência, né? Era um domingo assim, mais ou menos como qualquer outro, não tanto porque a gente não trabalha, né? Normalmente. Mas era um dia assim que a gente fazia de tudo e tocava o barco, né? Mas o sábado é diferente, o sábado é o santo dia do Senhor. A gente, como diz o mandamento de Deus, né, o 4º mandamento, a gente vai fazer daquele dia um dia santo, deixando de lado todas as coisas seculares, se voltando mais para a família. E também, se eu não me envolvo em atividades seculares, não trabalho, não gero lucro, também não vou exigir que outras pessoas façam isso. Então, tudo muda, o ritmo de vida muda. E a questão também do pôr do sol na sexta-feira e tal, nossa gente, é outra coisa, é muito lindo. É muito bonito viver e ter o dia de sábado como o dia do Senhor na vida e praticá-lo, é especial. Então, como isso dá muita identidade e dá muito sentimento de... Em português, gente, eu estou às vezes confundindo as palavras, o sentimento de pertencer, né? De identidade. Então, dá muito mais identidade a questão da observância do sábado. Te traz para mais próximo da criação, mais próximo dos valores da palavra de Deus e dá um comprometimento maior, porque observar o sábado, sobretudo nos dias de hoje, é complicado, né? Questão de trabalho, escola, ritmo de vida e tal. Você dizer que não se envolve com atividades seculares no sábado e só se volta para as coisas da igreja, para a família, para as atividades sociais e tal, de assistência social.
nossa, é desafiante para muitas pessoas. E tem muitos que pagam um preço muito alto. Então, o sábado é algo diferente, é algo assim especial. Se você não é adventista assistindo esse vídeo agora, eu te convido a fazer o teste do sábado. Eu lembro da primeira vez que eu guardei o sábado, foi muito especial. Guarde o sábado por uma vez. Procurem alguém que tem o hábito, um adventista que você conhece, um amigo. Vá na casa dele para fazer o culto de pôr do sol juntos. Come lá depois, porque o bom do sábado também é a comida, né? Que é tudo especial. Então, come lá a comidinha, o lanchinho depois do pôr do sol, depois o sábado de manhã na igreja, e come junto também no sábado, e à tarde sai para uma atividade de evangelismo, ou então de assistência social, ou então de caminhada na natureza, fica em família. Depois o pôr do sol, né, para terminar o sábado, começa a semana também de novo, todo mundo junto, e come de novo, e fica na casa dos amigos, e bate papo, e faz atividades ali, joguinho de mesa, ou assiste um filme cristão, alguma coisa. Nossa, gente, é bom demais. Então, viver um sábado assim, sobretudo, né, quando a gente tem família e tal, tá? E o marido, a mulher, os filhos, ou então os amigos, gente, é outro nível. É muito bom. Então, convido você a fazer o teste, você não é adventista, está assistindo esse vídeo, que você possa guardar o sábado, tá bom? Gente, outras coisas aí importantes para a lição dessa semana, que nós vamos falar, que começa daqui a pouco. Eu gostaria de avisar que começou o programa da Larissa Pross, de entrevistas. Eu sou Larissa Pross e esse é o Confissões de Fé, um podcast exclusivo da editorial Ser Feliz. Que ela lançou a partir dessa última quinta-feira, onde ela vai estar entrevistando pessoas que tiveram uma experiência com Deus, tiveram um momento assim, onde Deus se manifestou de forma surpreendente em suas vidas, e eu te convido a assistir. O primeiro programa foi lançado exatamente, é isso mesmo, foi nessa quinta-feira, estou vendo aqui, Confissões de Fé. Eu achei que vocês iriam morrer, é o título, onde justamente essa frase está no meio do testemunho do pastor Ronaldo de Oliveira, que é o primeiro entrevistado. Então vale a pena. E hoje a gente vai falar sobre suas confissões de fé. Como é que foi a sua vida? Você sempre foi uma pessoa de fé, uma pessoa religiosa? Novo programa chegando no nosso canal, não vai ter somente agora a Escola Sabatina, temos também aí o Confissões de Fé, com a Larissa Pross, esta que estava antes no Novo Tempo apresentando lá um programa e agora está conosco aqui apresentando o programa na Ser Feliz Português, tá bom? Então acho que eu fiz todos os anúncios. Vamos lá então para a nossa lição de sábado. Vem comigo. O versículo para a lição de hoje não poderia ser outro a não ser Apocalipse capítulo 12, versículo 17, que diz: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Gente, olha só, o dragão é Satanás, a mulher é a igreja, o dragão saiu para combater, para guerrear contra a mulher e também contra o restante da sua descendência. E quem é essa descendência? São, né, os filhos de Deus que fazem parte da igreja, né? E tem duas identificações aqui. É como se fosse, você quiser saber o endereço de alguém, a pessoa tem que te dar o nome da rua e o número da casa, né? Porque se você souber a cidade, mas não tem o nome da rua, você nunca vai chegar lá. Então, qual é o nome da rua e o número da casa? Os que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, a gente vê aqui a questão do mandamento de Deus. Ou seja, estamos aqui em Apocalipse, né? Sobretudo no final dos tempos, a questão dos mandamentos de Deus terá um papel muito importante, mas muito importante mesmo nesse conflito entre o bem e o mal. Por isso que desde o início da história, Satanás vem tentando massacrar a lei do Senhor. Os 10 mandamentos, desde quando foram dados no Monte Sinai para Moisés, já havia ali embaixo um momento de nojento, de adoração, de idolatria, coisa muito terrível que fez com que Moisés quebrasse as primeiras tábuas e tal. Eu acho muito interessante o fato de terem triturado as tábuas de pedra e dado para as pessoas beberem. Um outro detalhe que a gente pode falar um outro dia no vídeo, mas achei muito interessante esse detalhe sempre que eu estudo essa parte. E sempre essa coisa da questão do sábado e a questão da lei de Deus. Eu já falei semana passada, né, que os primeiros 6 mandamentos têm a ver com... 4 mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, os últimos 6, relacionamento com o próximo, também é tema para um outro vídeo. Mas sempre houve um desejo muito grande da parte de Satanás de combater o sábado. E a gente vê que no Novo Testamento, mesmo depois da morte de Jesus, os discípulos continuam pregando e se reunindo com as pessoas no dia de sábado, mesmo se eles não estão na sinagoga, eles estão num lugar, às vezes à beira-mar, às vezes numa sala alugada, no dia de sábado. Não houve em nenhum momento, a gente vai falar essa semana,
um desejo qualquer da parte de Jesus de mudar o dia de adoração. Na verdade, a palavra domingo nem aparece na Bíblia, fala do primeiro dia da semana, enquanto que o sábado aparece muitas vezes. Então é isso, essa semana vamos falar mais sobre essa importância da lei do Senhor e que Satanás sempre tentou derrubá-la, sempre tentou apagá-la. Então não é muito de se surpreender que hoje existam tão poucas pessoas que guardem o sábado, porque é fruto de todo um trabalho, de toda uma luta de Satanás para colocar todo tipo de desculpa na frente para que as pessoas não pudessem viver o sábado como Jesus viveu quando esteve aqui. Porque quando nós guardamos, observamos o sábado, o nosso relacionamento com Deus é outro, porque não é só ir na igreja e ter um momento ali, é todo um dia especial, parece que você dá todo dia um restart no teu ritmo de vida, na organização das suas coisas, porque você tem um momento especial para Deus, com Deus, para a igreja, para a família e para ajudar o próximo. Então isso é muito importante, então Satanás vai combater isso. Então os nossos primeiros pioneiros, quando eles estavam ali esperando a purificação do santuário, que eles pensavam que era a volta de Jesus na terra, não tinham ainda essa mensagem do sábado. É mais tarde, quando eles começam a entender que há um santuário celestial e que aquela purificação do santuário seria a purificação, né, a passagem do sumo sacerdote, que é Jesus, do lugar santo para o santíssimo no céu, que eles vão perceber também que lá no céu, como o tabernáculo celeste é uma cópia, né, o terrestre é a cópia do céu, então vão ver ali também que existe a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança o que é que está ali? A lei de Deus. Então aí eles começam a fazer a conexão com a lei de Deus, aparece também mais uma pessoa testemunhando da importância do sábado, e com toda essa conexão chegam à conclusão de que a lei do Senhor é muito importante e o sábado faz parte da lei do Senhor. E como diz Tiago 2,10, a gente não vai poder guardar um e deixar o resto para fora, né? Se você não cumpriu um, não cumpriu nenhum. Então, gente, a lição de domingo, o versículo para mim principal dessa lição não poderia ser outro. Eu tenho certeza que você está de acordo comigo. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Então foi aberto o santuário de Deus aonde? Nos céus. E ali foi vista o quê? Dentro do santuário. Foi vista a arca da sua aliança. Ou seja, a arca da aliança, os mandamentos de Deus que estavam dentro da arca da aliança também era uma cópia daquilo que existe no céu. Ok? Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Já mencionei esses detalhes semana passada para vocês, não vou voltar nisso, mas... Ou seja, nós temos uma visão de João do santuário celestial, e nesse santuário celestial está também a arca da sua aliança. O que isso quer dizer? Agora, imagine, voltemos no tempo, você está com um grupo dos pioneiros que viveram a grande decepção, Cristo não voltou, aquela purificação do santuário que eles imaginavam não aconteceu. Aí, como eu disse para vocês, essas pessoas representam a quinta parte das pessoas que estavam esperando Jesus voltar, mas é essa quinta parte que vai formar depois, mais tarde, que é hoje a Igreja Adventista, na qual a maioria de vocês aqui congrega, né? Então essa quinta parte diz, olha, o que aconteceu está certo, porque a Bíblia é muito clara, as contas foram feitas, então é isso aí. Só que a gente não está interpretando direito o que aconteceu. Que aconteceu alguma coisa, aconteceu. Os cálculos das datas estão certos, mas o que foi que aconteceu na verdade? Então, pouco a pouco, com o Irã Edson, aquela visão que ele tem e tal, no milharal, ele vê o santuário celeste e tudo. Então eles começam a estudar muito mais o santuário celestial. E caem em versículos como este, que mostram, né, e quando a gente estuda Êxodo também, quando Moisés ali fala que vamos fazer um segundo modelo que foi apresentado. Então é uma cópia, é tipo e antítipo. Então vamos fazer uma cópia do que está no céu. Então foi feito. Então existe uma cópia da Arca da Aliança que é feita na terra, e existe também uma cópia das tábuas da lei do Senhor que são feitas. As primeiras vêm diretamente da mão de Deus, as segundas foram feitas por Moisés, mas o conteúdo do texto foi escrito pelo dedo de Deus. A única parte da Bíblia cujo o escritor é Deus diretamente. Então já mostra, já demonstra também que o assunto é muito importante, entende? Deus não deu para um profeta, alguém, né, inspirado por ele escrever. Ele mesmo escreve com a sua mão. Então significa que o conteúdo é muito importante. Esse conteúdo são os mandamentos de Deus, né? E quando tinha ali o dia do Yom Kippur, a purificação do santuário, o sumo sacerdote tinha o direito de entrar no lugar santíssimo e tinha direito de chegar ali com sangue
de animais e aspergir o propiciatório. O propiciatório nada mais é que é o nome da tampa da caixa da Arca da Aliança, ok? Às vezes as pessoas não entendem direito, mas a tampa é chamada propiciatório e aquela manifestação ali na tampa chama-se Shekinah, ok? A Shekinah de Deus, a presença de Deus. Então, ali, com o sangue, os pecados de todo o povo eram perdoados e eram transferidos no bode que ia para o deserto, como nós já falamos semana passada. Então, quando os pioneiros estudam o santuário celeste, eles veem que a lei de Deus tem uma importância também, porque se a arca está lá, automaticamente as tábuas da lei estão. As tábuas da lei trazem o quê? Os 10 mandamentos. Então, pouco a pouco, chega também a questão de não adorar imagens, né, que já era uma coisa que mais ou menos era conhecida, mas sobretudo a questão da observância do sábado. Também pessoas vindas de outras igrejas, como dos batistas do sétimo dia, também trazem essa mensagem do sábado. E aí começa uma grande aventura, um momento assim muito forte, onde eles entendem que eles devem guardar os mandamentos de Deus e que essa questão do sábado vai fazer também diferença na história do final da humanidade aqui na Terra, ok? Então, a lição de domingo vem nos trazendo, sobretudo, essa questão muito importante de como se chegou a essa conclusão de que os mandamentos de Deus, e especialmente o sábado, que nos leva até a criação, eram coisas assim extremamente importantes e que deveriam ser vividas. Então, começa pouco a pouco a fazer parte do movimento, começam os primeiros mileritas a se tornarem mileritas observadores do sábado, até que mais tarde vai ser fundada a igreja. 63, não é? 1863 vai ser fundada a igreja. Então, durante esse período, eles estão ali como guardadores do sábado, como pessoas que estão esperando eventos bastante fortes no final dos tempos, porque eles estão estudando as profecias. Então é muito interessante essa lição de domingo, porque dá uma estruturada de como foi a criação do pensamento do adventista no começo, então, da igreja, ok? E isso nos afeta, né? Até hoje sentimos isso, porque faz parte do DNA hoje da igreja adventista a observância do sábado, porque na verdade ele também é o DNA do pacto de Deus com o seu povo, porque esse pacto passa pelo santuário, no santuário tem a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tem os mandamentos de Deus, e dentro dos mandamentos de Deus tem a questão do sábado, e o sábado também aponta para o Deus verdadeiro, Deus da criação. Ou seja, tudo se encaixa. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que o sábado está na criação, o sábado está nos 10 mandamentos, o sábado está no Antigo Testamento, o sábado também está durante o ministério de Jesus, que disse que não veio para abolir, mas para confirmar. A gente vai ver isso durante a semana. E que está também no conflito final, que aparece aqui no Apocalipse. Então, o sábado é realmente, como diz Ezequiel 20:20, não é? O sábado é uma aliança, é um sinal de aliança. Por exemplo, vocês sabem aqui pela minha aliança que eu sou casado. Vocês não conhecem minha esposa, não sabem o nome dela, mas uma coisa você sabe. O pastor é casado, porque eu tenho um sinal de aliança que eu levo aqui. O sábado é a nossa aliança. Você não sabe como é que está a pessoa, mas você sabe que ela acredita na criação, ela acredita no Deus Criador, porque ela está observando o sábado, ok? Então, isso e muitas coisas a gente vai desenvolver pouco a pouco durante a lição da semana, mas o mais importante é que você entenda a importância de termos no centro do nosso relacionamento com Deus e também das nossas doutrinas a questão dos mandamentos do Senhor e dentro dos mandamentos o Santo Sábado do Senhor, ok? Vale realmente a pena, como eu falei ontem, viver, observá-lo. Se você não conhece o sábado, teste-o e você verá que você terá uma paz especial, porque você passa a ter mais tempo e se lembrar desse Deus Criador que é maravilhoso, tá bom? Vamos aqui para Mateus capítulo 5, nessa lição de segunda-feira. Não poderíamos ler esses versículos, porque é Jesus que está dizendo: não pense que vir abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus está dizendo que ele veio cumprir a lei. Agora, pensa um pouquinho, olha só o esquema que a lição nos apresenta essa semana. Quando os mileritas têm a decepção e começam então a se voltar agora mais para o estudo do santuário e entendem que houve a purificação, que começou a purificação no santuário celeste e tal, que fala Apocalipse 8, Daniel 8,14, então eles vão começar a estudar mais o santuário. E quando começam a estudar mais o santuário, eles percebem que no santuário celeste tem uma Arca da Aliança também. E a Arca da Aliança na Terra, né, o tabernáculo terrestre, tinha também a sua Arca da Aliança, ou seja, é uma cópia. Ok? E se aqui na Terra nós colocamos dentro os 10 mandamentos, no céu também estão os 10 mandamentos. E se no meio dos 10 mandamentos nós temos esses mandamentos que falam de não adorar outros deuses, que falam da gente pensar, né, nesse Deus criador através do sábado, de passar um tempo com ele,
E isso se torna muito importante. E isso é muito, muito importante para a gente compreender a justiça de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, o seu amor por nós, entendermos como vai funcionar também o julgamento divino, e nos traz uma realidade bastante diferente, porque eles vão descobrir a observância do sábado. E como eu já comentei, vai haver influência também de batistas do sétimo dia, que vão também se unir a esse movimento milerita, que vão também trazer essa mensagem, dizendo, olha, como vocês querem dizer que estão seguindo o máximo que vocês podem em Deus, se vocês não guardam os mandamentos de Deus, sendo que nos mandamentos de Deus também fala pra gente guardar o sábado. Então, começa aí pouco a pouco, né? Mas o sábado, ele sempre foi combatido durante toda a história. É verdade que sempre tivemos observadores do sábado, né, ao longo da história, mas isso quase foi extinguido porque Satanás lutou demais contra a Bíblia, contra os cristãos, contra aqueles que guardavam os mandamentos de Deus e aqueles que guardavam todos os mandamentos de Deus com relação também ao dia de sábado. Então, é uma guerra espiritual muito, mas muito grande desde o começo. E aqui, que bonito ver que Jesus está dizendo claramente, eu não vim abolir a lei. E atenção, a lição relembra isso. Nós temos na Bíblia a lei moral, né, e as leis cerimoniais. A lei moral é essa que é de Jesus aqui, que já está presente na criação, quando se fala do sábado na criação, né? Que está presente aqui no livro de Apocalipse, como a gente leu Apocalipse ontem, né? Capítulo 11, versículo 19, onde a gente fala do tabernáculo de Deus. Ali também temos a Arca da Aliança, que também tem ali os 10 mandamentos. Então, a gente percebe que essa lei de Deus, que é escrita pelo dedo de Deus, entregue com trovões e relâmpagos no Monte Sinai a Moisés, não é algo passageiro, não é algo momentâneo, não é um acordozinho pequeno. É algo que rege o caráter, faz parte do caráter de Deus, que rege todo o plano da salvação. Não pode ser apagado, não pode ser abolido. E Jesus vem confirmar, eu não vim para abolir, eu vim para confirmar. Eu estou aqui para dizer que a lei é boa, santa e justa. Então, que reconforto, né, que a gente tem de ver que Jesus veio e em momento nenhum Jesus aboliu o sábado, em momento nenhum ele falou contra o sábado, o contrário, né? Em momento nenhum ele anunciou que era outro dia. Mais tarde vai dizer, não, Jesus ressuscitou no domingo, então agora é o domingo, é o dia do Senhor. A Bíblia não fala isso em nenhum lugar, isso é tudo interpretação humana, enquanto o sábado é dito claramente. Tanto é, quando a gente vai ali ver a partir do capítulo 20 de Êxodo, nós temos leis acerca da proteção da propriedade, lei acerca da violência e dos acidentes, leis acerca dos escravos hebreus, lei acerca das responsabilidades sociais, lei acerca do exercício da justiça. São leis civis, leis momentâneas, que foram colocadas num rolo, não foram colocadas em pedra. E esse rolo foi colocado aonde? Do lado de fora da Arca da Aliança, porque era algo temporal. Mas a lei moral de Deus, que a gente tem até no santuário celestial, gente, isso não morreu na cruz. Na verdade, ela é a base da justiça de Deus, porque sem lei, como é que você vai fazer justiça? Eu falei isso ontem, né? Então é muito importante a gente ter bem claro isso, que a lei do Senhor, ela não mudou, ela é uma lei moral, que não é uma lista de coisas que você tem que fazer ou não fazer para ser salvo, não é uma lista, são valores. Valores regem todos os atos da sua vida. Os mandamentos são inspiração para os valores que regem a vida do cristão, que são aplicáveis a todas as situações possíveis. Esses 10 mandamentos a gente aplica a tudo, ok? Porque eles não são lista de regras, são valores de conduta moral, porque é uma lei moral, ok? Escrita pelo dedo de Deus, não na areia. Jesus escreveu os pecados da mulher pega em adultério no chão ali, né? E todo mundo com vergonha foi embora. E aquilo ali rapidinho passou o pé por cima e apagou. Mas a lei do Senhor foi escrita na pedra, porque ela não muda, não mudará, e também Malaquias fala que Deus não muda, ou seja, a lei de Deus, ela é algo atual, e sobretudo agora no momento que nos acercamos, né, nos aproximamos, desculpem meio espanholado meu português, né, nos aproximamos dos tempos aí, do regresso de Jesus, e isso vai se tornar cada vez mais importante. As tentativas do inimigo de fazer com que a gente troque os nossos valores por valores terrenais, né, é muito grande. Então você vai perceber que pouco a pouco a sociedade está impondo outros valores, dando a ideia de que, como assim, viver a pureza, viver a fidelidade, viver a honestidade, viver o amor, viver o perdão, é coisa de gente fraca, é coisa de gente boba, é coisa de gente que não... Sabe? Não é isso. É nobre, é grande, dá sentido à vida. E é também uma forma de dizer, eu não pertenço a esse mundo, eu estou de passagem, estou indo para o céu.
E eu tenho uma conexão, eu tenho uma aliança especial com Deus, que é revelada também pela observância do sábado. Entende? Mais uma vez, eu acho que eu já falei, né? O sábado não é condição para você ser salvo. Ah, o guarda-sábado vai ser salvo. Não é isso. Mas o sábado é uma forma de expressar amor. Sabe quando você chega em casa, o maridão aí leva um presentinho para a esposa esposa fala, ah, meu marido me ama. Então, é como se você estivesse sempre dando um presente diário a Deus quando você vive segundo os seus valores. O sábado é um presente que você dá a Deus, dizendo, Senhor, eu estou conectado contigo, estou aqui no teu santo dia para passar mais tempo contigo. É como se fosse um incenso suave que sobe para Deus, que representa a nossa, então, adoração. Tá bom, gente? Eu não poderia começar a lição de hoje sem falar sobre, sem ler estes versículos base, que é a mensagem do primeiro anjo, que está em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Então, vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem quem? Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes d'água. Gente, eu acho fantástica a chamada do primeiro anjo, porque ela simplesmente está chamando nós para pregar, né, viver o evangelho eterno a todos que estão sobre a terra, mas para dar a identidade desse Deus, não tem outra. Quem é esse verdadeiro Deus? Quem é esse que é o evangelho eterno? É aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes d'água. Isso nos leva para onde? Para a criação. Gente, a criação, a história da criação é uma bênção. Sabe por quê? Porque eu entendo quem eu sou. Eu entendo que existe um Deus que me ama. Eu entendo como eu fui criado. Eu entendo também onde entrou o problema depois que contaminou a criação. Mas eu sei que eu sou fruto do amor, que eu sou fruto de um projeto, que eu sou fruto de um Deus poderoso que cria coisas tão lindas como a natureza e criou também a mim, ser humano tão complexo, né? Com movimentos, com visão, com audição, com sentidos, com inteligência. Gente, foi fantástico o que Deus fez. Agora, tem que ser muito mais louco, mas muito mais pirado, desculpe os termos, né? Acreditar que tudo isso é evolução, que as coisas foram evoluindo, que de repente de uma explosão cósmica, uns gases, uns raios, e aquilo começou a se desenvolver em milhares e milhares de anos. Gente, se as coisas não continuam a evoluir, como é que a gente vem de uma evolução? Não vem de evolução, gente. Nós temos um arquiteto, não é possível. Eu conversava com um médico que ele é neurologista, me explicando como funcionavam os neurônios e como eles conseguem, tipo, fazer uma certa função, aí tem um problema, tem um derrame e pum, eles começam a fazer outra função, eles começam a se readaptar. Ele disse, não é possível, tem um arquiteto por trás disso, não pode ser. Não é fruto do acaso. E ele disse que muitos médicos não dizem. Mas quanto mais pessoas estudam com honestidade, acabam entendendo que não é possível que isso venha de uma evolução. Nós somos frutos da criação. E quando nós falamos de criação, nós falamos que no final da criação, que dá nossa identidade, que mostra que é o nosso pai, que dá valor a quem nós somos feitos à sua imagem e semelhança, somos feitos assim de forma tão fantástica, tem a questão do sábado. E o sábado está presente na lei do Senhor. Então a gente percebe que esse Deus que nós adoramos, que vai fazer justiça, que está anunciando aqui a sua justiça, ele se baseia numa lei. Qual lei? Na lei dos 10 mandamentos, que é uma lei moral. E no meio dessas leis, nós temos o quarto mandamento, que é a questão do sábado. E o sábado também revela o amor e o plano da redenção por nós. Esse descanso para o qual Deus nos chama, esse momento de comunhão mais íntima, chama-nos também para a vinda de Jesus, que nos dá descanso do pecado. Esse Jesus que morre na sexta-feira e que, entre aspas, descansa também no sábado ali, que vai ressuscitar no domingo, que mostra que tá tudo encaixado. Jesus que, durante o seu ministério, que confirma a importância do sábado, a importância de obedecer e viver as leis do Senhor, que são leis morais. Tudo é importante, mas nos livrar dessa ideia falaciosa, fraca e que nos deixa sem identidade, que nos deixa sem valor, que é a questão do cristianismo. Você é fruto do azar, você é fruto assim de acidentes cósmicos, químicos. Isso não tem nada a ver, gente. Eu sei, eu posso entender que algumas pessoas nunca tenham tido uma experiência espiritual e que estudaram, envolvidos com a escola e estão no meio disso, mas eu gostaria muito que, se você está me ouvindo e você não acredita em criação, você não acredita em Deus e por acaso você caiu nesse vídeo,
Quem vai saber? Talvez você esteja aí, né, assistindo. Eu te convido a você ter um tempo de experiência pessoal com Deus. Eu não vou conseguir entrar no laboratório e te provar a criação. Mas quando você analisa, você vê as coisas ao teu redor, a tua vida, quando você experimenta Deus, a fé, é mais fácil de você entender que realmente é um Deus, um arquiteto que fez tudo isso e que quer o nosso bem. E Jesus Cristo vem para resolver esse problema do pecado, para que a gente possa viver eternamente com Ele, sem mais problema com todo esse sofrimento, e não vamos ter mais dúvidas de quem nós somos, do nosso valor, para onde a gente vai, e ter a verdadeira vida que nos espera. Então, essa questão da lei de Deus, ela é muito importante, porque ela reflete o caráter de Deus, o amor dele, e essa lei, ela é revelada também na criação. E o sábado também mostra que a lei do Senhor, ela é equilibrada. Ela trata do nosso relacionamento com Deus, ela nos coloca uma relação especial não marcada por um local. Deus não criou a montanha de Deus, que revela a verdadeira adoração a Deus, porque a gente poderia já ter roubado essa montanha, vendido a montanha, destruído a montanha, bombardeado a montanha. Deus colocou um marco de relação com ele no tempo, e ninguém pode te roubar isso. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar do mundo, mesmo se te prenderem, você pode no teu coração estar adorando a Deus no dia de sábado, entende? Porque você sabe que aquilo é sinal de conexão, é uma aliança. Em outros versículos da Bíblia diz que o sábado é um sinal de aliança entre Deus e os seus filhos. Então, tudo se encaixa, tudo é muito perfeito. O sábado nos conecta com a perfeição também, porque Deus, quando criou todas as coisas, ele criou tudo perfeito. Foi o pecado que entrou e estragou tudo. Então, tudo bagunçado, tudo sem beleza, tudo que está deformado, destruído. Olhe para o teu corpo. O teu corpo é maravilhoso, mas ele está se rejuvenescendo a cada dia ou está envelhecendo? O meu está envelhecendo, o seu também. Então a gente sofre os danos do pecado de forma cotidiana, né? As doenças, mortes e tal. E tudo isso vai desaparecer, né? E o sábado nos rejuvenesce, porque nos leva para a criação e nós seremos recriados, transformados, ressuscitados quando Cristo voltar e colocar um final em toda essa história, né, do pecado. Não poderíamos deixar de ler, então, como versículo central, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 16, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Olha, já de cara eu vou ler aqui 14:1, que fala de outra marca. Então olhei, diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que representam os salvos, né? Que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Então nós vemos que no capítulo 13, versículo 16, temos uma marca, a receberem certa marca na mão ou na testa, e no 14:1 nós temos uma outra marca na testa também. Então significam que há dois grupos, duas identidades. Chamamos essa aqui marca da besta porque esse versículo está na descrição da segunda besta de Apocalipse. Se você tem a tua Bíblia aí, se você pode agora ver a tua Bíblia, se você abrir, a gente essa semana está navegando entre o capítulo 12 e o capítulo 14, ok, lição dessa semana. O capítulo 13, versículo 19, foi com o qual eu introduzi a lição dessa semana, que fala que João tem a visão do santuário celestial e vê lá a Arca da Aliança. Depois tem aqui no capítulo 12, versículo 17, né, que o dragão irou-se contra a mulher, então Satanás se irou contra a igreja, e contra quem? O restante da sua descendência, que somos nós, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, né? Os mandamentos de Deus. Então a gente tem uma visão da arca, onde tem os mandamentos de Deus lá no céu. Depois, né, a perseguição vai acontecer contra quem? Contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E nós podemos também, no capítulo 13, quando fala da besta que sai do mar, a gente pode fazer um paralelo sobre isso com Daniel 7, com o chifre pequeno, porque essa besta e o chifre pequeno querem mudar os tempos e as leis. Ou seja, qual dos mandamentos fala sobre tempo? Existe somente um mandamento que fala sobre tempo, que é o quarto mandamento, que fala sobre o sábado, que o sábado é um tempo de adoração, é um tempo para estarmos mais próximos do nosso Deus e nos relembrarmos da criação, porque na criação Deus fala sobre o sábado. Deus apresenta o sábado para a sua criação, dizendo, olha, no sétimo dia é um momento de comunhão comigo. Então, Satanás, aqui na primeira besta, ele está propondo mudar os tempos e as leis. Ou seja, mudar o tempo, o único mandamento que fala de tempo é o sábado. Então, Satanás tentaria, através de muitas maneiras, de muitos movimentos, fazer com que a lei fosse esquecida e, sobretudo, o sábado. Então, porque o sábado nos traz muito fortemente mais para próximos de Deus e próximos da criação.
ok? Então, quando a besta que saiu da terra, que representa já a parte... A que sai do mar, resumindo assim, é a transformação de reinos militares em um poder político, e a gente vê isso em Roma, né, que tem a Roma, que é a Roma civil, quando falamos do Império Romano, e que depois se torna a Roma papal, que já é um império, uma administração, uma direção, um controle religioso, né, religioso político, e não tanto militar como antes. E a besta que saiu da terra, que, né, ajuda a besta que vem do mar, que já se trata de um outro poder. E isso aqui de besta, meus amigos, é tudo questão de poder, ok? E poder relacionado com adoração. Poderes que querem tirar a verdadeira adoração do Deus verdadeiro, que é o Deus da criação. Na verdade é isso, essas bestas é tudo poder, ok? Buscando o quê? A tua adoração. Então a besta que sai do mar propõe mudanças, né? Quando a gente faz o paralelo com o chifre pequeno de Daniel 7, né? Propondo mudanças no tempo e nas leis. A besta que sai da terra faz grandes sinais e tudo, e chama todo mundo para adorar a besta que veio do mar. Então é uma ajudando a outra. Isso já representa também um poder religioso, que é mais pelo movimento, né, protestante, que a gente vê isso, que não chama a voltar a adorar no tempo de Deus, né? Porque como a gente percebe no capítulo 3, na questão da besta do mar, que é a questão de mudar os tempos, né? E a gente vê nisso a questão do sábado. Essa besta que saiu da terra não chama a atenção para voltar para o tempo de Deus, que seria o sábado, mas não para continuar fazendo o que fez a primeira besta, né? Com o outro poder. Então, um poder ajudando o outro, né? Então, e aqui no versículo 16 diz que esse poder, né, que vem da terra, obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Porque a mão é símbolo do trabalho, testa é símbolo de pensamento, de decisão. Nós decidimos as coisas aqui e nós atuamos aqui. Então, por isso tem uma marca na mão e na testa. Então, nada mais é do que a imposição de você trabalhar e pensar que esse tempo que eles estão impondo é o tempo certo, ok? A tentativa de Satanás desde o começo é mudar os tempos de Deus. Não mais adorem a Deus no sábado. Esquece o negócio de adoração. Nem no sábado, nem no domingo, nem dia nenhum. Fala-se do domingo, mas eu já vivi a adoração no domingo, mas a gente nem lembra, a gente só lembra de ir na igreja ou de ter um momento assim, mas o dia não é especial, o dia não é sagrado, como é a questão do sábado que a gente vê quando Jesus veio aqui na Terra, né? Então, é esse poder tentando dizer para você, você tem que trabalhar, fazer a tua vida normal nesse dia de sábado, porque sábado não tem valor nenhum, não, sabe? Não é nada. Isso aí já acabou, já foi abolido na cruz, esquece isso. É isso que esse poder quer fazer. E isso é, entre aspas, a marca da besta. Tirar você da adoração do sábado e colocar a parte do tempo no domingo, né? Que não é o dia. Sabe que a Bíblia não menciona nenhuma vez o dia domingo, enquanto o sábado está presente, né, em todo lugar. E o capítulo 14, versículo 1 fala, então, que aqueles que estão, né, com Deus, então olhei, diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele os 144 mil, que representam os salvos. E a gente vê o Cordeiro, o Monte Sião, que é o Monte da Vitória, e eles recebiam o quê? Eles tinham na testa o nome dele e o nome de seu pai. E mais uma vez a gente vê, aqui eles decidiram seguir os valores do pai. E quais são esses valores? São expressos nos 10 mandamentos. E a questão do tempo que está nos 10 mandamentos é a questão do sábado. Então, a gente chama marca da besta tudo aquilo que puxa você da adoração do sábado para outro dia qualquer. Entende? Principalmente domingo, ok? Enquanto que a marca de Deus, que a gente também vê em Ezequiel 20:20, que é uma aliança entre Deus e os homens, e o sábado representaria essa aliança, que é a adoração do Senhor no sábado. Por que o sábado? Porque o sábado foi instituído desde a criação. É tudo algo que se conecta. Então essas bestas são poderes. É um poder da primeira besta, que é poder primeiro militar, mas depois, mais tarde, religioso político. Da segunda besta também político religioso, que se une e que querem fazer com que você não adore o verdadeiro Deus, que se esqueça da criação, que você esqueça até que existe criação. Não, você é fruto da evolução e, sobretudo, que se esqueça dos tempos da criação, onde está o sábado. Porque o sábado, mais uma vez, nos traz para a verdadeira adoração. Então, são poderes políticos querendo forçar você a adorar outra coisa que não é a verdadeira adoração, que é aquela que nos leva para a criação e para o sábado. Em resumo é isso, meus amigos. Não tem muita história, não tem muito blá blá blá. É a questão da tua adoração. Poderes políticos querem fazer você pensar diferente e querem que você adore como eles querem, em vez de você adorar aquilo que está biblicamente explicado aqui na Bíblia, que é o Deus da criação e o Deus do sábado, tá bom? Então que isso possa te ajudar a você entender que o sábado é algo
importante, é algo que a gente deve viver com orgulho, com felicidade, com ânimo, porque estamos em conexão com o Criador, porque é a vontade dele, está na Bíblia, está nos mandamentos de Deus, está na criação, está nos mandamentos, está na vida de Jesus, dos seus apóstolos e também do Apocalipse, que chama a gente não ter a marca da besta, que na verdade é simplesmente não adorar o Deus da criação e não respeitar o sábado, tá bom? Então, gente, vamos ler para a lição de hoje, quinta-feira, esses versículos que falam mais um pouquinho da mensagem dos 3 anjos, né? Segundo anjo, versículo 8, Apocalipse 14, né? Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Ou seja, o que significa isso, essa mensagem dos 2 anjos, né? Mas temos que ler também versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, dos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Nossa, muito bonito isso. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus em outras versões também. Muito importante esse versículo. Gente, essa questão de caiu a Babilônia, caiu quando a gente descobre, sabe quando a gente diz assim, a máscara caiu? Ai, fulano, a máscara caiu. Que eu descobri qual era o teu plano maquiavélico, né? Uma parte do tempo, com a máscara caiu a Babilônia, que caiu? Caiu a mascarada, né? Esse desejo, como a gente já viu aqui na primeira e segunda besta do capítulo 13 de Apocalipse, esse desejo de mudar a adoração do Deus da criação, que é a mensagem do primeiro anjo. Cuidado, temam a Deus e o glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Ou seja, chegou a hora do juízo e caiu por terra todas as falácias desse poder que é chamado de Babilônia, que significa confusão, que fez de tudo para tirar a adoração do verdadeiro Deus, Deus da criação, o Deus dos 10 mandamentos, o Deus do sábado. Então, caiu porque agora foi descoberto, está claro, ok? Mas só que as pessoas, uma vez que tem essa máscara que cai, tem que tomar uma decisão. Quem a gente vai adorar? O Deus da criação ou esses deuses de confusão, essa besta e a sua imagem, né? Vamos seguir os valores que essa imagem está querendo nos impor, que é um falso dia de adoração, um falso Deus, ou vamos seguir o Deus verdadeiro, o Deus que tem os mandamentos, né? E que tem a fé de Jesus. Então serão tempos muito, mas muito difíceis. Estamos falando de um período onde o poder civil vai ter novamente, eu já falei isso aqui várias vezes, gente, poder civil com poder religioso não serve, não presta. Nós temos exemplos de países, que eu não vou citar o nome, onde o poder religioso está também no poder político, as pessoas não têm liberdade. Todo mundo tem que adorar, fazer as coisas. Tem até jovens que são assassinados, morrem, porque simplesmente não estão vivendo a fé religiosa que eles dizem que tem que ser. E até comportamento vestimentário e tudo regem a tua vida nos mínimos detalhes. E se você não anda segundo o que eles querem, você é massacrado, você é preso, você perde a tua liberdade. Então a gente vê isso em alguns outros países que nem são cristãos, e a gente até, de uma certa forma, entende, né? Algo que não devia ser entendido, algo que não deveria acontecer. Deus os criou com liberdade plena, até com liberdade para não seguir a Deus, até com liberdade de não adorá-lo, até com liberdade para não aceitá-lo. Mas, em outros lugares, não existe nem a liberdade de não crer. Você tem que crer, e se você não crer, você apanha. Entende? Você é condenado. Mas é isso que vai acontecer no final também com a gente. Entende? Tudo isso que está sendo descrito aqui na mensagem dos 3 anjos é que vai haver um momento onde vai ser desmascarado esse poder babilônico de confusão, mas ao mesmo tempo, nesse momento, ele vai ter poder também de Estado civil, de condenar aqueles que não o adoram e que receberão essa imagem da besta, que na verdade é a pessoa que cede e que passa a fazer segundo a cartilha deles. Entende? Diferente do outro marca que vai ser na testa do 14, versículo 1. Entende? E aqui no 14, 12, a perseverança dos santos. Santos são aquelas pessoas separadas, que não se misturaram, que não se envolveram com toda essa confusão, com todo esse vinho, né, que embebeda a Babilônia. A perseverança dos santos, que obedecem o quê? Aos mandamentos. Voltamos mais uma vez aos mandamentos de Deus. É a base da justiça, é a base do julgamento. É a expressão do caráter de Deus, a expressão da justiça de Deus, porque foi baseado nisso que Jesus Cristo veio e como um cordeiro
né? Não mais um animal que simbolizava, mas com o verdadeiro Cordeiro de Deus foi sacrificado. Ou seja, tudo se encaixa, tudo se completa. E aqueles que são perseverantes, eles obedecem aos mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, que foi aquela fé que permaneceu firme até o fim, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo rejeitado, abandonado. A fé de Jesus é aquela fé que resiste à prova até o final. É muito fácil falar. Gente, eu tô aqui, tô falando, eu imagino que eu vou ser fiel e tudo, mas eu espero. E eu oro a Deus. Eu não quero abandonar a Deus, negar a minha fé. Mas tem muitas pessoas, segundo a profecia diz, que vão abandonar. E são poucos, né? Aqui são representados por 144 mil apenas. Não é um número, é um número simbólico que representa um grupo, né? Daqueles que realmente serão fiéis, porque vai ser barra pesada. Vai ser complicado. Entende? Então, eu espero e eu quero, eu desejo ser fiel. Mas eu sei que tudo isso depende do meu relacionamento com Deus. Hoje, então assim, se você não vive nada com Deus, quando o bicho apertar, quando o negócio apertar mesmo, olha, você vai seguir quem? Cuidado que se você não fizer como a gente fala, você vai pra prisão, você pode ser torturado, você pode ser morto. E se você tá meio assim, meio geleia ali na tua fé com Deus, você vai balançar e não vai querer seguir a Cristo, entende? Imagina, vai ser um momento de prova muito grande. Você quer seguir aquele que criou os céus e a terra, o Deus verdadeiro, dos mandamentos, desse tempo especial de relação com ele, que é o sábado e tal, ou você vai adorar segundo o que eles estão dizendo, segundo um outro falso dia que não é, né? E não se esqueça, Daniel 7 fala que esse poder final viria para mudar os tempos e as leis, ok? Que imporia outros tempos. Por isso que eu falo tanto do sábado, né? Porque o sábado é esse tempo que está nos 10 mandamentos através do quarto ali. Então, vai impor outros tempos, provavelmente o domingo, provavelmente outras adoração de outros deuses. Então você vai ter que escolher, entende? Mas a perseverança está aqui, nos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, essa mesma fé. E a gente também sabe que o Espírito de Profecia, que é esse que nos explica isso tudo, também é representado por essa fé de Jesus, que nos faz entender, a profecia que nos faz entender tudo isso que vai acontecer e nos prepararmos com antecedência para tudo isso, tá bom? Eu sei que pode parecer um pouquinho confuso, complicado, mas na essência é isso. Vão querer te obrigar a adorar outra coisa. Se você se ficar fiel com Deus e não se importar com as consequências, você vai estar diante do Cordeiro junto com 144 mil nesse momento para receber, então, a vida eterna. É isso, em resumo, é mais ou menos isso. Então, pessoal, nessa lição de sexta-feira eu volto a reler um capítulo que eu acho que é interessante, um versículo, né, que eu acho que é interessante, que resume bem a lição da semana e do que a gente quer falar hoje. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus ou têm a fé de Jesus, segundo a versão. Gente, a questão do sábado na adoração a Deus. A gente percebe pela lição da semana que se a pessoa, durante a sua vida, não recebeu a mensagem do sábado, não conseguiu, mesmo se recebeu a mensagem, não conseguiu entender, absorver e achar que era aquilo, sabe? As pessoas que não observaram o sábado, os adventistas nunca disseram que quem não observou o sábado está perdido ou que não foi salvo. Não, jamais, ok? Agora o seguinte, daqui para frente, quando nós vimos esses movimentos religiosos se formando para impor uma falsa adoração que não é a adoração do Deus Criador, que não é nos tempos que Deus estabeleceu através dos seus mandamentos, porque, mais uma vez, Daniel 7 fala que esse poder viria para mudar os tempos e as leis. Mudar as leis é mudar os mandamentos em diversos aspectos, ok? E também mudar o único mandamento que fala de tempo, que é o sábado. Então vai chegar um momento que existirão apenas duas igrejas, aqueles que adorarão a Deus ou então aqueles que vão se inclinar a esse poder civil religioso que vai querer impor a sua forma de adoração. E quando isso acontecer, os que se permanecerem fiéis a Deus, que terão a fé de Jesus, esse mesmo Jesus que não veio para abolir a lei, veio para confirmar, e que no sábado, segundo o seu costume, entrava na sinagoga, os seus discípulos também continuaram adorando a Deus no sábado. João, quando começa o livro de Apocalipse, no dia do Senhor recebia a visão, tal, também é sábado, não existia outro dia do Senhor, era o sábado. Então, esse sábado vai se tornar um elemento muito importante da nossa escolha, porque quando não existirem mais tantas religiões, simplesmente duas, os que seguem essa cartilha que será imposta ou os que não seguem, o sábado vai ressaltar como um elemento importante na adoração. E nesse momento, ele vai fazer parte do fato de você querer adorar o Deus verdadeiro ou não. Entende? Vai fazer parte do pacote. Aí nesse momento nós podemos dizer que o sábado vai ser uma escolha que vai mudar, quem sabe, o futuro eterno da pessoa, porque aquilo está conectado com a adoração do verdadeiro Deus,
ok? Então é nesses termos aí futuros ainda, quando esse poder civil for imposto, que vai fazer com que o sábado possa realmente ser um elemento muito importante, porque não é só o sábado, mas é a tua adoração completa. Ou você vai adorar uma falácia, um Deus falso, um governo, e você vai rejeitar tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, ou então você vai seguir o Deus da criação, que mantém ali os tempos e as leis, e está incluído aí o sábado, ok? Então, nesse aspecto sim. Mas quem já viveu, quem já não aceitou o sábado, não chega a ser um ponto de salvação, ok? A salvação vem através da fé em Cristo Jesus, e olha, Deus tem uma forma de julgar as pessoas que nos ultrapassa, que nos deixa assim de longe, a gente não consegue imaginar. Deus vai julgar todas as pessoas da forma mais justa possível. Eu tenho pessoas na minha família que eu amei muito, que já descansam no Senhor, e eu não estou preocupado com o julgamento delas. Eu confio muito que eu as encontrarei no céu. E não eram adventistas, e não guardaram o sábado, ok? Mas eu acredito na salvação delas, entende? Então o sábado nunca foi um ponto de salvação, como muitos querem dizer que os adventistas, não, se não guarda o sábado está perdido. Não, não é isso. E eu confio que muitas pessoas que nunca ouviram falar de sábado estarão salvas, ok? Mas vai chegar um momento onde o sábado vai fazer parte do pacote da adoração do verdadeiro Deus, né? E aí com certeza vai ser um elemento importante, porque você não vai conseguir cortar o negócio em dois, entende? E é isso, nesse momento haverá grande prova e o sábado vai estar envolvido nisso aí. E é isso que a gente viu na lição dessa semana e através das profecias, tá bom? Espero que você tenha um bom sábado, que você possa, se você guarda o sábado já há muito tempo, você já conhece, já sabe que é uma bênção. Se você não guarda o sábado, te convido a você fazer a experiência da observância do sábado, você vai gostar. É muito bom ter um dia de repouso, realmente não se envolver com coisas seculares, estar envolvido com a família, com a igreja, com atividades para ajudar os outros, ou para acompanhar as outras pessoas, ou para ter contato com a natureza, porque a gente fala de Deus criador, né? Então quando a gente fica na natureza e tá junto à natureza no dia de sábado, também é muito gostoso a gente viver outra experiência. Então, eu te convido a você viver um sábado abençoado e a testá-lo se você nunca testou, tá bom? E a gente volta na semana que vem com mais uma lição, e até lá, que Deus te abençoe, Deus te proteja, e é um prazer estar aqui com você. Coloque nos comentários as bênçãos que você tem recebido, coloque aí alguma experiência com o sábado que você já viveu, coloque aí nos comentários pra gente saber o que de bom já aconteceu na tua vida pela tua fidelidade com relação ao sábado, e quem sabe as coisas difíceis que você já perdeu porque você guardava o sábado também. Coloque aí nos comentários pra gente ver tudo isso, tá bom? E dá um oizinho aí, da onde você está nos assistindo. É muito legal ver que as nossas mensagens chegam aí na África, na Ásia, nas Américas e por toda essa Europa também, tá bom? Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.